programa Tribuna Livre, dos estúdios da TV Guarulhos, sempre discutindo a cidade, uma cidade tão grande, com tantos problemas, mas também com muita gente, com grande capacidade de procurar e propor soluções para esses problemas que nós enfrentamos no dia a dia. E o nosso convidado de hoje não é diferente. Profundo conhecedor de toda a cidade de Guarulhos, não estou exagerando. O nosso convidado de hoje é o ex-prefeito, ex-deputado federal, Jovino Cândido da Silva. Boa noite, Jovino, tudo bem? Boa noite, Roberto. Muito obrigado por mais uma oportunidade aqui nessa casa fantástica que tem trabalhado muito para levar à sociedade guarulhense, né, as informações, o que está acontecendo conosco. Olha, nos bastidores, o nosso presidente, o Fernando Mauro, já comentava aqui que Jovino Cândido tem acompanhado o crescimento da TV Guarulhos desde a primeira casa, nos vários endereços que passou a TV. Jovino estava ali junto, apoiando a comunicação aqui da cidade de Guarulhos. Então, o nosso presidente, o Fernando Mauro, agradeceu. Bacana você ter acompanhado esse crescimento. Comunicação que em Guarulhos é tão complicado, né, Jovino? Muito complicado, Roberto. Eu fico muito feliz, viu? Toda vez que venho a esta casa, eu penso que crescemos um pouco por percebermos a evolução de um meio de comunicação tão importante numa cidade tão imensa como a nossa e carente. Olha, e a gente quer agradecer de público, é que toda vez que a gente convida o Jovino sempre está muito... Olha, ele vem, olha, o Roberto, eu vou, pode marcar o horário, estamos lá. É uma pessoa que não precisamos falar, olha, ele responde todas as perguntas. Não tem problema nenhum. É uma pessoa que eu quero agradecer muito todo esse carinho que ele tem pelo programa Tribuna Livre e pela TV Guarulhos. Para quem não conhece, Jovino Cândido pegou a prefeitura. Olha, pouca gente, talvez os mais jovens, não saibam da história. Mas Jovino Cândido, ele pegou a prefeitura numa situação muito complicada. Ele era vice do então prefeito Neff Tales, tinha um problema de caixa terrível, atraso de pagamento, era uma coisa complicadíssima. Ele acabou enfrentando uma série de problemas, inclusive com acusações, uma coisa terrível. Ele acabou enfrentando. Isso já faz quanto tempo, Jovino? Foi um período negro aí da cidade de Guarulhos, não? Nós assumimos a prefeitura em 1º de janeiro de 97, né? Depois de uma virada histórica, eleitoralmente falando, aqui no nosso município. Penso que herdamos uma administração cumprindo com seus deveres legais e que, lamentavelmente, um ano depois, baixaram uma série de denúncias contra a administração, né, de todos os meios, e aí salários atrasaram, conta de luz, de água, fornecedores, realmente um caos. Então, a nossa herança, quando sentamos naquela cadeira, era tirar, digamos assim, a cidade ou a administração pública das páginas policiais. Porque você há de recordar que foram assassinados o secretário das Finanças de Guarulhos na porta da sua residência, foi assassinado o diretor da Resilar, uma empresa de segurança, não é? E por conta de toda uma dificuldade e que constrangiu, com toda certeza, toda a comunidade guarulhense. E principalmente aqueles que realmente trabalhavam pela prefeitura, forneciam, os seus servidores municipais sofreram muito, porque quando nós sentamos na cadeira, herdamos 4 meses de salários atrasados. Trabalhei à luz de vela, porque cortaram a luz da prefeitura, bancos confiscando os recursos da prefeitura. O tal dos impressos aros. Tudo que possa se imaginar aconteceu. Mas, graças a Deus, conseguimos o equilíbrio e penso eu que a administração ela voltou realmente
com muita segurança a sua normalidade. E olha, e logo depois tivemos prisão de vereadores, inclusive um suicídio, um suposto suicídio de um vereador. Também foi nesse período, um período muito negro da cidade de Guarulhos. Sem dúvida. Nós tivemos a prisão do prefeito, né, por mais de 50 dias, Verdade. a prisão de presidente de Câmara, né, na verdade, Vereadores. o presidente e o vice, vereadores, né, funcionários também tiveram envolvimento, né, direto ou indireto nisso tudo. Infelizmente, não é? Foi muito lamentável o que aconteceu e até esse suicídio que você mencionou ou assassinato. Não é? E olha, baseado nisso daí, um dos nossos telespectadores, que é o Ezequiel Pedrosa, ele faz assim, eu vou fazer uma pergunta para o Jovino, quero ver se ele me responde sobre as acusações que são feitas pelo Neftales Filho a respeito desse episódio. Não, o Nefinho, né, que é mais conhecido como Nefinho, é verdade. Como Nefinho, ele precisa, com todo o respeito, Nefinho, procure um psiquiatra, né, vai se tratar, meu irmão. Poxa vida, provavelmente ainda essa semana você terá a resposta pela imprensa escrita do histórico, lamentavelmente, acontecido naquela época, tá? O que constrangeu toda a comunidade guarulhense. Então vai se tratar, meu irmão. Eu respeito a pergunta, mas com certeza leia, acompanhe a imprensa escrita ao longo da semana e você terá muitas informações do que aconteceu naquela época. E por que o professor Neftales, infelizmente, foi preso depois, foi afastado pela justiça. Não foi o Jovino que afastou, foi a justiça que afastou, não é? E depois foi cassado pela Câmara Municipal. E não foi o Jovino que cassou, foi a Câmara Municipal, pressionada pela sociedade guarulhense, que cassou o professor Neftales. Então, com Deus, que você tenha bastante sorte ao longo da sua vida, não é? Mas procure aí um psiquiatra para que você faça um tratamento adequado e realmente durma de uma forma sadia no seu travesseiro predileto. Bom, estamos conversando com o Jovino Cândido, basicamente sobre a nossa cidade que está enfrentando alguns problemas sérios, hein? Jovino, como é que você vê atualmente a nossa cidade? Tem muita gente reclamando que está faltando limpeza, que está faltando isso, aquilo, outro. Você já fez uma análise? Como é que Guarulhos está nesse momento? Bem, Guarulhos chama muito a atenção isso, né? Os acontecimentos em relação ao aspecto financeiro hoje, não é? O que está ocorrendo, essa dificuldade de construir otimismo para o futuro dos salários dos funcionários públicos municipais, para os fornecedores, certo? A prefeitura ela está numa travessia muito complexa, tá? Chama atenção e nos remete aos tempos de professor Neftales e Jovino Cândido depois. Não é? Eu vi algumas pessoas falando isso. Sinceramente, eu não imaginaria, sabe? Mas o que está ocorrendo é muito tempo no poder. Nós precisamos, né, trabalhar junto à sociedade com muita responsabilidade para que ela compreenda que a alternância de poder é importante, né? O ideal talvez seríamos mudar a legislação para que um mesmo partido político ele não fique tantos anos no poder. O desgaste é brutal. Eu penso que eles chegaram no limite dos limites, você compreendeu? Não é? Fizeram uma agenda positiva, não tenha dúvidas. Não é? Mas a negativa hoje está batendo a positiva. Aquilo que eles construíram de bom para a cidade, por conta desse tempo longo no poder, vieram os vícios, vieram os descuidos,
não é? A incompetência, porque você vai descuidando aqui ou acolá, daqui a pouco os programas não são os mesmos. Você não coloca os programas com a mesma qualidade. Então eu penso que é isso, o alongar de um tempo no poder realmente prejudicou demais a nossa cidade. E ao mesmo tempo prejudica o partido, com toda certeza. Então, é discutível realmente o que está acontecendo. Em todas as áreas, hoje, você discute, você faz uma reflexão e realmente a nota está muito abaixo de uma média que, quando eles iniciaram um governo aqui, num primeiro tempo do Eloy, com certeza, eu acho que eles foram muito felizes, mas agora, infelizmente, estão cometendo por demais, errando demais. Vamos fazer o seguinte, vamos para um rápido intervalo e vamos voltar perguntando para o Jovino, será que ele já viu esse filme antes? E será que ele tem coragem de encarar, se ele faria tudo de novo? Olha que pergunta interessante, hein? Próximo bloco. Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Guarulhos e Arujá. Uma ferramenta em favor dos direitos da categoria. O sindicato disponibiliza espaço de lazer para você e toda a sua família. Quadra de futebol, clube e colônia de férias. Rua Santo Antônio, número 17. Telefone 2409-5854. Comerciário, esse é o Sindicato dos Empregados no Comércio de Guarulhos. Esta é a sua casa. Precisamos da categoria unida, coesa, firme e forte. O sindicato tem um departamento jurídico muito bom, atendimento odontológico gratuito, nós temos a colônia de férias, nós temos o pesqueiro, o clube de campo e muito mais coisas virão. O nosso objetivo é você. A sua qualidade de vida é a nossa meta. Obrigado. Sindicato dos Aeroviários de Guarulhos. Há mais de 20 anos em defesa da categoria, acompanhando o crescimento e atendendo a todas as demandas, ampliando os direitos sociais, como licença maternidade, adicional de periculosidade, valorização do trabalhador, entre outros. Aumentamos o patrimônio do sindicato e melhoramos o atendimento em geral, principalmente o jurídico. Estamos 100% presentes na base, junto à categoria, todos os dias, 24 horas por dia. Sindigru, Rua Santo Antônio 339, Centro de Guarulhos. Telefone 2409-0203. Administração Presidente Orison Melo. Programa Buna Livre de volta aqui aos estúdios, hoje recebendo o Jovino Cândido da Silva, um grande convidado, uma pessoa que sempre nos atende, quero agradecer mais uma vez. E olha, muita gente perguntando aqui sobre se ele se sente preparado, por exemplo, para administrar de novo, já que ele está um bom tempo fora da prefeitura. Jovino, me parece, e como você já disse, que é uma coisa muito parecida esse tempo aqui. O próximo prefeito pode ter grandes dificuldades para readequar todas as finanças. Você está disposto a encarar um desafio novamente tão indigesto como é esse de readequar as finanças? Você que já passou por isso? Preparado sim, né, Roberto, pela experiência que acumulamos, não é? Agora,
A gente vem trabalhando o projeto primeiro, para levarmos para a cidade realmente o que pensamos na nossa cidade, né, hoje. E o partido apresentar uma proposta. Agora, não necessariamente melhor? O Jovino. Você se sente preparado? Quer dizer, você se sente hoje melhor preparado do que naquela época? Com toda certeza. É o tempo, o mandato de deputado federal. Né? Tudo isso nos permite dizer com muita clareza e construirmos reflexões que permita encaminhar uma administração com muito mais força, com toda certeza. Não é? Mas eu ainda não me coloquei numa reflexão assim direta de desejar essa disputa, Roberto. Você disse uma coisa importante, não precisa ser necessariamente eu. Sim. O PV sempre se colocou como oposição e hoje vocês têm um outro grande nome dentro do Partido Verde. Além de Jovino Cândido, vocês têm um jovem lá, aliás, bem jovem, né? O Guti, que tem se colocado como oposição e se fala muito pela cidade que ele é candidato pelo PV. Você, nesse momento, não é o presidente, é a professora Renata. Paula. É a professora Paula. Mas me diga, ele teria legenda para prefeito, ser candidato a prefeito pelo PV? Bem direto. Roberto, ele saiu do partido. Tá? O Guti, ele saiu do partido, não oficializou a saída ainda, mas desde dezembro do ano passado. Ele começou a procurar outros partidos, não é? E oficializou o desejo de uma saída, levando o mandato dele. Tá? Então, é isso que está em discussão hoje no Partido Verde, no seu conselho político, na sua executiva municipal, é o que nós estamos discutindo. Ele não tem mais espaço, então, no PV? Não tem, porque ele não construiu para isso, ele desejou a saída. Então, se um partido político oficializou esse desejo da saída do Guti, compartilhada com o Guti, eles fecharam um acordo, só que esse partido fez uma proposta para o PV de uma saída pacífica, ele levando o mandato, porque o mandato não é dele, você sabe bem, pela legislação, não é? O mandato ele pertence ao partido, ele foi eleito pelo Partido Verde até 30 de dezembro de 2016. Agora, ele construiu uma saída realmente, onde só não oficializou. Eu quero ser bem claro nisso, ok? Ele não oficializou porque ele está negociando uma saída, né, que não o leve a perder o mandato dele. Isso é possível? Sim, claro que é. Não, o partido pode, com certeza, lavrar uma ata aceitando essa tese. Mas é o seguinte, e se ele desistir de tudo e quiser ficar dentro do PV para ser candidato a vereador? Não tem problema. Claro, legenda garantida. Nós preparamos um projeto para o Guti para que ele caminhasse conosco e, quem sabe, disputasse a prefeitura em 2020. Então, o nosso desejo, construímos um projeto juntos para que ele fosse para a Câmara Federal. Esse trabalho foi realizado. Infelizmente, o Guti, ele largou a instituição no meio do caminho. Ele virou as costas, ele construiu um projeto paralelo, tá certo? No caminho. Se prejudicou, na minha opinião, porque poderia ter conquistado o mandato se ele tivesse trabalhado com a instituição, trabalhado com o apoio do Partido Verde, com o apoio das suas lideranças, tá certo? Eu penso que ele teria conquistado o mandato em Guarulhos, por N razões. Roberto, mas infelizmente ele não desejou desta forma. O que o Guti trabalhou depois das eleições? Assumir a direção do partido na cidade. E aí eu penso que ele é muito criança.
não é? Ele está muito apressado. Eu tenho a impressão que ele incorporou o Chalita, né? Me parece que é um Chalitinha de Guarulhos, você está entendendo? Querendo atropelar projetos, desconstruir história, tá certo? E não sei de onde ele tirou da cabeça dele que o Jovino deveria se aposentar na política. Não, eu sei que eu estou velho, né? Uns 60 anos. Mas eu acho que pela minha história, eu desejo ainda continuar, depois de mais de 50 anos de vida em Guarulhos, ajudar a minha cidade a mudar. Sabe, eu acho que esgotou o projeto do Partido dos Trabalhadores na nossa cidade. Nós merecemos uma alternância de poder com outro programa de governo. Nós merecemos. A comunidade de Guarulhos merece isso. Então não é uma criança rebelde que tenta golpear o partido, tomar o partido porque, né, achava que tinha uma série de alianças lá em cima, proteção de prefeitos, de deputados, de outras lideranças do partido a nível estadual ou nacional, que poderia chegar aqui e mirar um canhão no peito do Jovino e do Partido Verde de Guarulhos e simplesmente assumir o Partido Verde na cidade. Não é assim que funciona. Não é? Essa criança precisa aprender que tudo tem o seu tempo. Desculpe se eu me empolguei. Eu achei fantástico. O senhor acredita? Falta 3 minutos para acabar o nosso programa? Não acredito. Olha, quando tem um convidado... Jovino, você precisa vir aqui outra vez, porque é fantástico. Eu queria perguntar, por exemplo, uma coisa que estou preparado desde o começo. Porque o Jovino, quando ele saiu candidato a prefeito, ele fez uma bancada grande. Eu não me lembro se eram 4, 5 ou 6 vereadores, depois foi para 6, de 5 pulou para 6. E depois ele pediu para que todos saíssem, porque aqueles vereadores ele entendia que não estavam no projeto do PV. Depois fez... 5, mais 5. Mais 5. E ele pediu para sair. Infelizmente. E agora, novamente, o PV está com falta de sorte? Não, porque na terceira legislatura... Nós perdemos o Eduardo Soutur, a Silvana Mesquita e o Paulo Sérgio. Verdade. Eram 3. E por que nós perdemos? Nós os convidamos a sair. Porque o senhor Eduardo Soutur, em 2010, o projeto nosso era que ele disputasse a Câmara Federal pelo partido. Ou ele ou o Paulo Sérgio. Eles fechariam um acordo. Porque eu me lembro disso. Os dois já haviam passado pela Assembleia. A Silvana, com toda a certeza do mundo, ela seria eleita deputada estadual. O que fizeram esses nossos colegas verdes naquele momento, em 2010? O seu Eduardo Soutur montou um comitê do Gilmar Tato na nossa cara e ficou apoiando também a Janete Pietá e o Alencar. A Silvana apoiou o Alencar e a Janete. E o Paulo Sérgio, a Janete e o Alencar. Como é que você pode confiar num projeto político desse, Roberto? E agora o Guti? O menino, ele queria o partido. Como não foi entregue esse brinquedo para ele, né? Ele se rebelou. Aí começou a procurar partidos. Diz ele que dos 32 partidos de Guarulhos, 31 partidos o procuraram. Então ele está bem servido. Agora, oficializou uma proposta de saída do Guti, ele levando o mandato. É isso que está em discussão dentro do Partido Verde. Nós vamos discutir se nós liberaremos o Guti com o seu mandato. Você é a favor? Honestamente, não. Eu acho que é preciso pagar o preço. Olha, é por isso que eu gosto do Jovino. Tá vendo? Que coisa bacana. O Marcos Maifrente está mandando um abraço para você, um outro abraço para o Marcos. Acabou nosso programa. Obrigado, Marcos. Boa sorte na sua disputa para a Ordem dos Advogados do Brasil. Olha, você vê que coisa bacana, hein? Eu vou
assim que acabar o programa, vou conversar com ele para ele vir semana que vem ou outra semana, porque tem muito assunto, tem muita coisa bacana e o Jovino, você vê como ele é sincero. É isso que falta um pouquinho na nossa política de Guarulhos. Falar na cara. Não, sou a favor, sou contra, e o Jovino aqui sempre vai ter o espaço, porque esse programa é democrático. Aliás, essa semana vem um outro lado, Alencar Santana, para você ver como a tribuna realmente é livre. Obrigado, Jovino, por você ter vindo. Obrigado mais uma vez, Roberto, você, toda a equipe que te assessora, te dá sustentação para essa tribuna livre maravilhosa. Muito obrigado ao Fernandinho, nosso grande irmão aqui da nossa TV. Desta nossa TV. Muito obrigado mesmo, fiquei muito feliz da sua presença. Desculpa aí ter falado demais. Não, obrigado. Falou Jovino Cândido. Falou Jovino Cândido. Gente, esse e outros programas você encontra nas nossas redes sociais, né? Aqui na Tribuna Livre. Vamos ver se o Jovino se compromete aqui. Pode produção, perguntar para ele se ele vai ficar. Você vem aqui um outro dia aqui para falar um pouquinho mais sobre política? Só convidar. Olha, vamos convidar sim. Porque Jovino sempre... Agora a produção falando que eu tenho mais alguns minutinhos, tenho? Não tenho. Não tenho mais minutinhos. Acabou, Jovino. Ó, esse e outros programas você encontra nas redes sociais. Curta a nossa página, fanpage, Roberto Samuel, Tribuna Livre. O Jovino vai estar lá. Inclusive tem outros programas mais antigos. Aí você compara o discurso do Jovino agora e o antigo. Você vai ver que é muito parecido. Muito obrigado e até o próximo programa.